Ficar de bode, enjoar, pegar antipatia ou birra, peguei ar. Não ir com a cara daquele fulano ou até mesmo não suportar aquela lá. Tem certas pessoas e certas coisas que despertam aversão de cara, ou uma raiva, desprezo, até repulsa. Às vezes você sabe muito bem por quais razões aquilo está acontecendo, mas em alguns casos você não faz a menor ideia. E no meio dessa ciranda de afetos, uma certeza parece inabalável e meio irresistível. Você pegou ranço. E vamos de etimologia. A palavra ranço vem do latim rancidus, que significa gordura ou manteiga estragada. Ou seja, é aquela coisa que passou do ponto, oxidou e começou a exalar um cheiro forte e desagradável. O termo rancidus também está ligado à ideia de rancor, como no verbo to rankle em inglês, que quer dizer irritar, causar um incômodo persistente. Então é sobre uma coisa que apodreceu, mas que continua ali resistente ao tempo. E nos afetando, porque ranço definitivamente não é indiferença. O nojo e o desgosto geralmente são defesas que protegem o sujeito de algo que é considerado ameaçador ou repugnante. Só que tem vezes em que o objeto ameaçador não nos causa estranhamento, mas sim atração. Aliás, um tipo bem específico de atração que ganha muita tração: a disputa, o antagonismo, a competição. E quando a gente menos espera, numa mistura de ressentimento e projeção, está formado o palco para uma boa batalha. Ou, como se tanto fala na internet hoje em dia, uma rixa. A rixa até parece que tem explicação, mas o bode pode vir de uma pessoa que basicamente não te fez nada, ou que você nem conhece direito. Ela só é quem ela é. O jeito irrita, a presença incomoda, dá até uma preguiça de conviver ou de chegar mais perto para conhecer. É basicamente uma sensação de querer eliminar a pessoa do nosso círculo social, ou mesmo do nosso campo de visão. Será que a gente anda tendo menos tolerância para lidar com os outros? E agora, o que fazer com essas rixas e ranços? Oi, eu sou o André Alves. E eu sou o Lucas Lidke. Esse é o último episódio dessa temporada do Vibes e Análise, nosso podcast que se propõe a analisar vibes submersas no inconsciente coletivo. O Lucas e eu somos psicanalistas e pesquisadores e as nossas análises estão no perfil @floatvibes. E a gente tem uma newsletter que você pode assinar na plataforma Substack. E a gente está com um grupo de trocas e novidades rolando lá no Telegram. Se você quiser entrar, é só procurar Float Vibes no Telegram ou clicar no link que está na descrição do episódio. E aí aquele recado de novo sobre as plataformas de áudio, como Spotify ou qualquer outra que você esteja usando agora. Como a gente não é remunerado para produzir esse conteúdo, é exatamente por isso que talvez você escute intervalos comerciais nesse episódio, mesmo sendo assinante do Spotify Premium, por exemplo. Sim, esses anúncios existem para a gente ajudar a pagar alguns dos nossos custos de produção. Mas se você valoriza o nosso trabalho e quer nos ajudar a eliminar os anúncios, pode apoiar o projeto por R$15 mensais e ainda ter os seguintes benefícios: acesso antecipado aos episódios, acesso a todos os conteúdos pagos da nossa newsletter no Substack, inclusive as referências e dicas de livros e outros links sobre o tema de cada episódio, e o Vibes e Análise Sessão em Grupo, que é um novo formato de episódio esporádico e exclusivo com acesso apenas para os apoiadores. E que vai ser criado com base em perguntas e questões enviadas por vocês. Por isso mesmo, a gente conta contigo. Se a gente chegar em pelo menos 500 apoiadores, a gente se compromete a eliminar os breaks comerciais dos próximos episódios. O link para virar um apoiador do Vibes e Análise no Apoia-se está aqui na descrição. Então, pensa com carinho aí em fazer parte. Isso aí. André, vamos lá então encarar essa bucha. 3 pessoas que você tem ranço e por quê? Só 3, Lucas? É difícil não me esquivar dessa, mas tem uma pessoa que atualmente me dá muito ranço, que é a Virgínia. Inclusive porque eu já tô prevendo que, como ela vai ser rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval de 2026, esse ranço não tá previsto para diminuir, não. E você, tem alguém que você quer confessar aqui? Quem sabe uma rixa? Com quem você tem uma rixa, Lucas Lidke? Tá, peraí, vamos começar sem tantas inimizades, ter que nomear pessoas. Combinado. Tava pensando aqui que a gente às vezes começa o episódio sem saber direito o título, só com um grande tema definido, meio em aberto.
Mas nesse caso aqui, eu sinto que a gente já decidiu que vai querer usar essas duas palavrinhas que carregam muito significado e que vão muito bem juntas, que é rixa e ranço. E aí por onde que eu vejo que dá para abrir e significar cada uma delas? A rixa vai falar de uma inimizade, geralmente até uma coisa vindo de dois lados, uma desavença que tem algum um episódio, ou talvez vários, talvez uma história, a ocorrência de algum conflito ou vários conflitos, e coloca algum tipo de agressividade em jogo. E quem sabe aí até uma possibilidade ou uma necessidade de acertar as contas e de fazer uma reparação. Agora, o ranço, ele parece um afeto menor, que mobiliza menos. É meio curioso porque às vezes é como se a pessoa não tivesse feito nada diretamente contra você. E talvez ela nem saiba que você tem ranço dela. E esse é um estado de antipatia mais contínuo. E por isso que ele é meio chato mesmo. Gera um enjoo, uma náusea, dá preguiça de ter que lidar. E pode ser meio difícil de explicar o motivo de tanto desgosto. Fiquei pensando que é como se o motivo fosse mais injustificável, talvez até mais inconsciente. E aí isso nos interessa. Porque é aquela coisa de eu simplesmente não gosto, não sei dizer porquê, e nem quero perder tempo tentando entender. Obviamente, ninguém é obrigado a gostar de todo mundo, ou tentar gostar de todo mundo, até porque isso é impossível. Inclusive, as pessoas que parecem gostar de todo mundo costumam provocar um certo ranço também. Mas o ponto aqui é que talvez possa ser interessante explorar o que existe nesse incômodo. Não que você tenha que aceitar e relevar o que te incomoda, mas mais para a linha do autoconhecimento mesmo, é sobre você mesmo. Porque o bode não é uma indiferença, existe uma afetação. E onde a gente é afetado, tem alguma coisa aí. Que pode ser uma defesa, pode ser um recalque, inclusive recalque no sentido mais comum da palavra, de inveja. Aí dá para ir numa linha mais kleiniana de formulação da inveja como um tipo de espelho que é incômodo. Porque essa pessoa nos lembra da gente mesmo. Ou de uma parte que a gente não conhece, ou ignora, ou não gosta. Ou de algo que a gente não é capaz de fazer. Ou algo que um eu que a gente já foi, mas que hoje a gente já não é mais tanto assim. Sabe que você já não se identifica tanto. Aí vem o outro e nos lembra desse modo de ser, e isso nos causa um tipo de repulsa, assim. Você convocou a Klein, Lucas, e eu fiquei pensando precisamente em como a gente experimenta a inveja em relação aos nossos cuidadores ou à nossa mãe, na teoria kleiniana, como uma experiência bastante visceral. Quando a gente se dá conta, muito inconscientemente, claro, que aquela que nos nutre ou aquele que nos nutre e cuida da gente também é capaz de tirar aquilo. E na nossa posição de um desamparo muito desorganizador, a gente se revolta com isso e ataca. Ataca e divide. Mas o outro ângulo que eu fiquei pensando é a gente elaborar um pouco do desgosto, que para mim está muito embutido nessa descrição que você fez no comecinho do episódio sobre algo que é rançoso. Porque o desgosto existe geralmente para inibir algum comportamento, para interromper uma ação ou um padrão. O desgosto é uma defesa ou uma censura interna que muitas vezes eu também vou projetar no outro. Vamos de exemplo. Uma pessoa me dá ranço porque ela faz piadas sem graça. O ranço pode estar se manifestando como desgosto que me autocensura a não fazer piadas inapropriadas ou a saber usar melhor o humor. Que tem hora, que tem lugar. Só que o fato de que aquela pessoa pode contrariar essa lógica impunemente, viver à luz do sol, sendo tão oposta ao que eu acredito ser o certo, me causa um horror absoluto. Então aquela pessoa tem que ser parada. Vai que ela me contamina. E aí, retomando essa definição da introdução, vai que ela estraga alguma coisa em mim. Vai que ela estraga ou compromete a minha visão de mundo. É a projeção do meu sistema inibitório no outro. E das nossas inseguranças, como se ativasse um pouco das nossas próprias inseguranças que a gente joga ali projetadas no outro. Então, nossa, mas será que eu sou assim também? Que horror. Ou será que os outros me veem como eu tô vendo o outro agora? Eu não queria isso, então eu afasto o outro. Como uma intenção de desidentificação.
afasto e me afasto por uma defesa narcísica. E aí a psicanálise tem muito a trabalhar nesse campo, porque é quando Freud fala do narcisismo das pequenas diferenças, que ele está falando de que às vezes a gente se incomoda muito mais com quem é quase igual a gente do que com quem é completamente diferente. Isso faz a gente ter que se questionar sobre a nossa identidade, a nossa imagem, o nosso lugar, e nem sempre a gente está afim e disposto a fazer esses questionamentos. E quando Freud fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças, tem um presente que ele nos dá, que é nos fazer pensar em como a comparação com os nossos semelhantes muitas vezes é onde mora o diabo, onde o negócio fica mais complicado. Algo que o Freud vai trabalhar em diversos textos, que é a ideia de rivalidade fraterna. A rivalidade sendo exatamente um conflito psíquico que é importante para a gente conseguir se desenvolver. Existe um vetor de rivalidade nas relações do qual a gente não costuma falar muito. Eu preciso me ver superior ao outro para poder me diferenciar do outro e minimizar as minhas chances de desprazer e de desamparo. A rivalidade entre irmãos é ótima nesse sentido para a gente perceber como o amor, sim, é um campo de disputa. Toda relação íntima que perdura por um certo tempo tem sempre esse sedimento de aversão e de hostilidade. Se tem algo que a psicanálise nos ensina é que dentro do amor tem um monte de ódio. A questão é a quantidade desses afetos que a gente vai tolerar numa equação. E aí, Lucas, eu fico pensando que o desgosto, o ranço e a rixa são uma espécie de embotamento dessa equação. A coisa fica meio complicada. A gente não consegue entender muito bem se é amor, é ódio, se é fã, se é hater. Eu lembrei até do caso do pequeno Hans, em que o Freud conta que quando a irmã do Hans nasceu, a Hannah, ele faz esse mecanismo de submeter a irmã a uma diminuição para lidar com a diminuição de cuidados e de atenção que ele estava experimentando com os pais. E aí ele pega um pedacinho dos ciúmes do Hans de um jeito muito interessante, que é assim, ela é engraçadinha, mas não anda, não fala e não tem dentes. Que é exatamente esse rebaixamento. Olha como as disputas são importantes, porque elas vão nos ajudando a administrar essas perdas e esses ganhos. Também mostrar as nossas limitações e as limitações que algumas relações vão ter. Sempre que a gente fala sobre isso, a gente vai para uma chave mais infantil. Porque as experiências infantis nos marcam muito profundamente, e se o psiquismo é dinâmico, a gente está, de alguma forma, também retornando a essas posições. Então, mas tem alguns ranços que eles podem ser mais, talvez, infantis, no sentido de regredidos, de você ter maturado um pouco os motivos daquele ranço. E tá pegando num lugar muito primitivo seu. Mas talvez tenha algumas coisas que gerem um ranço e que, bom, cada um tem a sua lista. Mas eu fiquei pensando que a gente poderia abrir um pouco aqui a nossa lista de cada um. E para mim, algumas coisas que me ocorrem são o seguinte. Primeiro, obviamente, as pessoas que não têm nenhum senso de humildade. Essa característica que é tão escassa hoje em dia. Pessoas que foram totalmente tomadas pela ideia de, não de que elas são perfeitas, mas de que elas precisam mostrar para os outros que elas acreditam que são perfeitas. Porque esse é o jogo. E aí são essas pessoas que se exibem como deuses na Terra, que não deitam, que fazem carão, que fingem que não conhecem as pessoas para parecer mais importante, que acham que nunca erram. E que largam umas frases lacradoras. Você falou da Virgínia, não tem como não pensar nela, dizendo algo do tipo, não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida. E aí também sinto que existe um outro lado, radicalmente oposto, também se torna difícil de conviver, que é aquele sujeito que fica se botando para baixo o tempo todo. Que é só para você levantar a sua moral. Ou que fica querendo confete, fica exigindo reconhecimento, perguntando por que você não deu like no post dele. E se segurando nesse lugar de vítima, de quem foi ou sempre é prejudicado. E isso vai se tornando rançoso também. Mas para além desses dois tipos que eu tracei aqui, talvez o tipo que mais me dá ranço mesmo é a pessoa que sofre de síndrome do protagonismo. Ai. Que é aquela pessoa totalmente autocentrada e que fala de si
o tempo todo, que não tem escuta, que não se interessa pelo outro, que fica sempre tentando se provar, mostrar o que sabe, o que já fez, o que está fazendo, que não deixa alguém terminar uma frase porque ela conclui primeiro, e que gosta de ficar se exibindo, sem ter prazer em dividir o palco, como se fosse um grande espetáculo sempre sobre ela. Esses a gente revira os olhos para cima mesmo. E talvez, pensando nisso tudo que eu trouxe aqui, a pessoa que evoca ranço seja mesmo uma pessoa que está, de alguma forma, paralisada, como uma estátua em uma mesma posição na sua relação com os outros. Porque ela não consegue sustentar as variações de papéis, a dinâmica que é interrelacional, a circulação do falo no seu caráter mais simbólico. Ou seja, é o velho e bom pau da palavra, para ser bem literal, com um pedaço de pau mesmo, que é aquele ritual que a gente conhece de muitas cosmologias indígenas das Américas, mostrando que a palavra e o poder é uma coisa que precisa circular. E aí você tem esse instrumento que fica passando de mão em mão, como uma metáfora da fala, da escuta, da partilha coletiva. Às vezes é hora de eu falar, às vezes é hora de escutar. Às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado. Às vezes estou ganhando, às vezes estou perdendo. Quem não tem essa flexibilidade social vira meio que uma repetição de si mesmo. Uma caricatura que cansa e enjoa. Uma saturação. Uma antipatia que é causada pela recorrência. É claro que isso é induzido hoje pela hiperconexão como um tipo de maldição algorítmica. E só para fechar esse pensamento, André, migrando aí da solenidade de um ritual indígena para o campo hipermidiático, talvez aí, pensando nas pessoas enquanto marcas, com o seu capital conteúdo, e que tem que sustentar uma consistência nas suas entregas, na sua imagem, nos seus posicionamentos, isso gera mesmo uma fadiga generalizada. Porque no digital a gente costuma ver um grande verniz, um lado específico das pessoas, o lado que a gente escolhe para mostrar, para construir e fortalecer a nossa marca pessoal. Então eu vejo o ranço florescendo aí nesse lugar como um sintoma da hiperestetização do eu, com base na repetição, tipo um carimbo, sabe, uma xilogravura que fica reproduzindo em série a mesma marca ao longo do tempo. E isso pode ir ficando velho e meio vencido. Então eu vejo o ranço vindo daí de uma forma como todos nós, sujeitos, vamos nos colocando e sendo colocados como objetos em exposição, para ser avaliado, para ser comparado. E com tantas opções, uma hora também você cansa e você quer um produto novo. A gente vai fazer um intervalo bem breve e volta já já. Eu fui te escutando, Lucas, e pensando como a gente geralmente pensa no ranço como alguma coisa relacionada a características individuais. O outro é assim, o outro faz isso, eu sou assim, eu faço isso, porque muitas vezes a gente também tem muito ranço de nós mesmos. Ai, não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Ou não consigo conceber que eu tô gostando dessa pessoa. O ranço é um pouco mais ambíguo e ambivalente. Mas eu fico aqui com os meus botões pensando que a gente também está falando geralmente sobre alguma coisa que está relacionada ao vínculo. Algo que não está conseguindo se dissolver. Retomando essa imagem da estátua que você trouxe. Inclusive na expectativa que a gente tem em relação ao vínculo, em relação ao que a gente vai desenvolver com uma pessoa. Sabe aquela coisa, não fui com a cara do fulano porque ele nunca me dá oi. Ou aquela lá nunca lembra o meu nome. Tem algo nessas falas rançosas que estão falando exatamente de algo que não consegue se concretizar ou se manifestar numa relação, por exemplo, uma proximidade, quem sabe até uma intimidade. O Lacan apresenta aquela ideia de que os afetos são sempre reflexivos, recíprocos, sempre confirmados e também sancionados pelo outro, mas também transformados. Daí a ideia de que, o Dunker fala bastante disso, de que os afetos são uma atmosfera, uma interação, uma elipse, uma topologia, aquele espaço de circulação. Então, quando a gente está falando sobre ranço, e de forma geral de uma repulsa emocional, a gente também está falando de uma música que está embalando essa ligação entre duas ou mais pessoas e que não está conseguindo ser mudada.
ou a música vai tocando exatamente para tentar manter esses sujeitos afastados. Por que isso é importante? Para mim, porque nos ajuda a pensar que quando o ranço se manifesta, ou mesmo uma rixa se estabelece, essa repulsa emocional também está dizendo respeito a algo da relação, e não de uma pessoa necessariamente. E aí, quem sabe, a gente vá conseguindo conter as partes mais indigestas das relações, no lugar de simplesmente tentar colocar o outro para fora. André, mas também dá para pensar até antes de existir uma relação. Quando eu falo desse contexto de público, de exposição, são pessoas que nem têm uma relação umas com as outras, ou mesmo quando você fala assim, a pessoa não sabe meu nome, não me deu oi. É uma ligação ainda muito frágil e que gera ranço antes mesmo de ela poder acontecer. Que talvez demonstre uma intenção, um desejo de que existisse uma relação. Mas a coisa azeda muito antes disso. Eu queria resgatar um pedaço do que você falou, Lucas, que é como a inveja talvez seja um afeto muito presente no ranço. Talvez o ranço seja exatamente uma dupla entre inveja e nojo ou desgosto. Muitas vezes, o ranço é talvez uma estratégia de evitação. Evitação de um conflito que pode nos desestabilizar mais do que a gente gostaria. Como a gente sabe, dá muito trabalho estabilizar alguns conflitos internos. Fazendo uma leitura bastante importante do Estádio do Espelho do Lacan, ele vai nos mostrar como a gente nunca é igual à nossa imagem unificada que a gente vê projetada no espelho. O que a criança vê no espelho é mais ou menos o seu rival complementar. Se o Freud for estabelecer para a gente a ideia de que nunca poderia haver uma igualdade interna entre as várias agências, as várias instâncias psíquicas que a gente tem dentro de nós, o Lacan vai dar um passo muito interessante, que é: existe uma guerra civil interminável entre nós e a imagem projetada de nós, a nossa autorrepresentação. Eu vou com mais calma. Quando a criança vê no espelho a imagem de si, ela está vendo uma representação unificada, uma síntese de si que parece muito apaziguada. Essa imagem especular contrasta com as sensações corporais de fragmentação que a criança experimenta. Essa discrepância é vivida primeiramente como uma rivalidade, porque a unidade do reflexo no espelho sublinha a falta de unidade real. E aí vem o plot twist. A identificação da criança com essa imagem é também uma competição. A agressividade que deriva dessa cena vai impulsionar a criança a querer tomar o lugar dessa imagem. Bom, daí se a gente considerar que o psiquismo é dinâmico e que os estados psicossomáticos mais infantis também são experimentados na vida adulta, a gente tem aqui o puro suco da competição consigo mesmo. Essa busca por a gente atingir o estado de integração, unidade e apaziguamento que a imagem jura que é possível. Indo mais longe, isso também faz com que, por exemplo, numa rixa, a gente jura que seria possível tomar o lugar do outro, ser melhor que o outro. Ou seja, conquistar um senso de unidade e apaziguamento ilusórios, que a gente acredita que o outro tem, mesmo que inconscientemente. Porque a gente pode pensar nas rixas por essa lente. A imagem que a gente tem do outro contrasta com as nossas experiências de fragmentação interna. Então eu projeto a minha guerra civil interior no outro. Como se essa competição ou aniquilamento, como você falou um pouco antes, do outro, fosse me trazer algum tipo de paz. Ou mesmo como se a fragmentação desse conflito, ou seja, eu coloco um pouco da minha guerra civil projetada no outro como uma tentativa de escoar essa agressividade interna. Para fechar, então, o sujeito vai estar constantemente numa cruzada para ser compreendido e sustentado em toda a sua turbulência e ambivalência afetiva, mas também usando essas projeções, ou essas rixas, e também os ranços, para tentar apaziguar essa cruzada. Então aqui eu estou fazendo uma dupla do Lacan com a Klein para a gente pensar nesse tema, mas também para a gente dar conta de que toda vez que a gente revira os olhos, ou que a gente fica de bode, a gente também está tendo notícias de alguns processos internos que, na minha visão, são bastante elaborados. Sim, mas aí o que dá para fazer então com essas projeções? Primeiro, parece que não tem como viver sem isso. E se a gente vai viver com isso, como que a gente lida com isso? Eu acho que é um tipo de rivalidade inevitável, Lucas. Consigo e com o outro.
com a fragmentação interna e o apaziguamento da imagem que a gente vê projetada. A rivalidade é um elemento condicional da experiência humana. Não é só algo negativo, mas é também um motor de desenvolvimento e de crescimento. Porque olhando para um obstáculo e querendo ultrapassar aquele obstáculo, mesmo que às vezes a gente coloque o outro como um obstáculo, muitas vezes a gente vai ser impelido a tomar uma atitude ou a pensar no que precisa ser feito. Por exemplo, se afastar, ou tentar trabalhar junto, ou arranjar uma briguinha, uma disputa, enfim. No campo do trabalho isso é muito presente. Tem aquele projeto complexo para fazer e desenvolver. Daí alguém sempre arranja confusão com outro alguém, e isso acaba tornando tudo ainda mais difícil. Mas a confusão em si também é uma forma do sujeito escolher um objeto mais, aspas, fácil de lidar. Meu problema não é o projeto complexo. Meu problema é esse outro. Mas, em outros casos, essa rivalidade vai ser uma motivação muito especial. A gente tem que mostrar para aqueles outros que a gente consegue fazer algo com isso que nos foi dado. O Christopher Bolas vai propor uma ideia bem interessante que é o jeito da gente não saturar a rivalidade ou de não deixar que ela nos consuma é a gente conseguir trabalhar a hospitalidade, a capacidade de acolher e aceitar o outro mesmo quando o outro representa um tipo de ameaça. Que é um jeito da gente pensar que a rivalidade e o ranço podem ser superados quando a gente aprende a valorizar a diferença e a singularidade. E aí, retomando a imagem linda que você trouxe, a gente também deixar a palavra circular. Mas me parece bem mais difícil fazer isso hoje em dia. Tem uma sensação de que é uma época de irritabilidade e de uma certa intolerância afetiva. Tem até uma estética da indignação, que é performática hoje em dia, e da ironia, do meme mesmo, e como uma forma de desdenhar, diminuir, ofender, menosprezar, mas também continuar falando a respeito. É como uma coisa que nos contagia de uma forma impregnante. A gente não consegue não falar, a gente não consegue não comentar, não compartilhar, mesmo que a gente fale que não gosta daquilo, ou daquela pessoa, ou daquele comportamento, que é um pouco desse amo odiar e odeio amar. Um ranço que você não consegue descartar. Sabe aquele conhecido seu, ou um criador de conteúdo, ou uma celebridade que você não para de seguir nas mídias sociais porque você quer ver onde que aquilo vai dar. Não é que você admira, mas tem alguma coisa ali que te atrai. E porque dá até para você descarregar alguns afetos nesse objeto. Uma raiva, uma inveja, ou até vergonha. Aí você fala, ai que bobagem, ou ai que saco, ou que cafona. Nossa, essa pessoa tá falando tudo errado. Que ridículo. E às vezes você até curte o conteúdo só para o algoritmo continuar te entregando aquela diversão. Eu vejo você curtindo umas coisas, André, que eu penso, não é possível que ele realmente curtiu isso. Mas eu tenho um espírito meio coringa na internet, Lucas. Eu sigo muitas coisas e curto muitas coisas pelo interesse que aquilo me dá de continuar vendo. Mas não necessariamente porque eu admiro. Meio sádico, ou meio masoquista. Meio fetichista, talvez. Voyeurista. Você foi falando, Lucas, eu lembrei de uma vinheta clínica. Uma vez eu atendi a um paciente que tinha muita raiva de muitos influenciadores e criadores de conteúdo. E sempre que eu tentava, junto com ele, construir alguns sentidos, ele respondia, eu não gosto da fulana porque a fulana se acha. E eu lembrei disso também no começo, quando você falou sobre coisas que te dão ranço. Sim, da humildade, né? Isso. E era sempre esse discurso de eu não suporto ela, porque ela se acha. E depois de muitas sessões sobre isso, a gente chegou num lugar que era exatamente uma inveja que se manifestava em relação à capacidade da fulana ou das tantas fulanas e fulanos de terem se encontrado, de terem se achado, enquanto ele se sentia tão perdido muitas vezes. Tá aí a suposta unidade do outro que é tão invejada pelo sujeito. Sim. E que ele só vê isso também. Ele só conhece isso dessa pessoa. A imagem? E aí eu concordo contigo. Vai ficando mais complicado mesmo a gente dar vazão a algum tipo de hospitalidade ou acolhimento da diferença e da singularidade quando a imagem é tão irresistivelmente irritante.
Bom, e para a gente continuar criando sentidos para esse tema tão intrigante, a gente vai escutar a Marcela Ceribelli, apresentadora do Bom Dia Óbvios e também autora dos livros Aurora e Sintomas. Cada ranço que eu fui pegando foram por motivos muito diferentes um do outro. Eu demoro, isso eu sei. Eu sei que eu demoro a pegar o ranço porque eu tenho uma tendência a primeiro questionar: será que é sobre mim? Será que eu não preciso ter mais paciência? Será que eu acabo sendo um pouco dura comigo nisso, de achar que não é justo com o outro, sendo que eu acabo ficando em lugares que não estão me fazendo bem por muito mais tempo do que eu deveria. E prometo melhorar. Aliás, André e Lucas, se quiserem cuidar de mim, eu sempre vou agradecer. Mas eu sei que na hora que o ranço chega, eu consigo enxergar perfeitamente que não vai dar mais pra mim. É como se o meu corpo não conseguisse. Não é que eu vou tratar mal a pessoa, mas quando eu pego o ranço, geralmente é quando eu deixo de ver verdade naquela pessoa, quando fica muito performático. E isso se conecta muito absurdamente com criadores de conteúdo, com pessoas que estão na internet, com essa grande vitrine delas mesmas. É claro que todos nós estamos performando um pouco, porque faz parte, então se há curadoria, é claro que a gente está escolhendo uma parte de nós a mostrar, então a performance eu entendo que ela está intrínseca, mas é quando se afasta muito da verdade. Então eu tenho muito ranço, por exemplo, de um movimento forte agora de pessoas que emagreceram muito e dizem que foi por mudança de hábitos, quando a gente sabe que é um descompromisso com a verdade, porque elas estão medicadas e seria muito mais honesto elas falarem sobre a medicação, sobre aquelas pessoas que parecem que são muito gente boa o tempo todo, e aí você encontra pessoalmente, a pessoa é muito estúpida. A gente precisa falar do poder da união de ranço, porque a gente criou uma cultura que todo mundo é muito iluminado. Então eu adoro todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, como a gente precisa ter compreensão e não sei o quê. Mas assim, às vezes duas pessoas que têm o ranço da mesma pessoa vai criar uma grande relação de amor. Então o ranço também pode unir. Claro, não pode ser apenas sobre o ranço com o outro e também não desperdiçar muita energia só falando mal de outra pessoa, porque eu tenho um pouco de medo disso virar um karma ruim pra mim. Nem sei se eu acredito em karma, mas nesse caso eu fico um pouco assim, acho que já foi, acho que já foi. Mas é um show de horrores. A verdade é que a internet, você sabe de pessoas que vendem cursos de coisas que elas não sabem fazer, mas felizmente a gente pode mutar e a gente pode parar de ver aquilo, mas isso vai alimentando muito o meu horror. Eu acho que tem um perigo também, porque eu acho que tem coisas imaginárias muito perigosas. Então, me vem rapidamente aquela cena da menina do Big Brother que um outro participante jogou fora um limão no lixo e ela fala: ele sabe que meu emoji é um limão. E claramente ele não sabia, mas a nossa imaginação, e acho que um tanto da gente achar que é tudo sobre a gente, faz a gente crescer o que talvez seja apenas um mal-entendido ou até um senso de autoimportância, de que um post pode ter sido uma indireta para você, que algo ali foi criado, quando na verdade não. Então acho que tem que tomar muito cuidado com a imaginação e tudo aquilo que a gente leva para o pessoal quando não é sobre a gente. E também esse ranço que aí, vamos combinar, é muito mais um espelho das nossas frustrações. Acho que quando a gente muitas vezes odeia de graça outra pessoa, nunca é realmente de graça, porque geralmente é sobre algum assunto, algum território que é muito caro para nós. Então eu tenho ranço de uma pessoa que se expõe demais, quando na verdade eu adoraria ter coragem de expor mais o que eu faço, o que eu penso. Então, acho que às vezes o ranço, ela também pode ser um pouco dessa bússola do que a gente queria pra gente que está no outro. Então, você fala que tem ranço, mas na verdade você tá com inveja. Você queria ter aquilo. Então, por isso que eu acho que vale também uma interpretação do que aquele ranço tá querendo me dizer. É claro que a gente está
completamente sem imunidade à fricção. Acabou a fricção, porque se não concorda com você, você vai dar um unfollow, você vai mutar. Se você está vendo um vídeo de alguém falando, você pode só virar o olho e passar para o próximo stories. Quanto mais digital é a interação, menores são as chances da gente ver aquilo como uma fricção que pode ser construtiva. E quanto mais a gente circula entre os nossos e os mais similares, menor imunidade, menor capacidade a gente tem de lidar com aquelas pessoas que pensam diferentes da gente e até de ter conversas difíceis, porque conversas difíceis exigem, primeiro de tudo, escuta. E a gente está com muita pouca capacidade de escuta. A gente quer falar, a gente quer abrir a câmera, olhar para nós mesmos e falar. Pouquíssimas pessoas sabem escutar hoje. E sem escuta, não tem troca. Então, aí vem mais ranço, mais incapacidade de chegar numa conclusão e em algo que eu adoro trazer para as minhas relações, que é concordar em discordar. Para mim, é uma mágica quando você escolhe, vamos concordar que a gente discorda sobre esse assunto e seguir em frente? Nem tudo precisa chegar numa conclusão. Então, eu acho que isso pode ser muito frutífero para as nossas relações e para não sair eliminando todo mundo de perto. Mas vou guardar os meus ranços com carinho, porque também diz muito sobre o que eu não quero perto de mim e o que eu quero perto de mim nessa vida. Eu gosto de escutar a Marcela porque ela traz sempre uma noção bem contemporânea assim, do que vem acontecendo num campo mais digital, das mídias sociais e essas rixas e como esse campo social hoje parece que está meio organizado a favorecer alguns conflitos, uns microconflitos, onde uma discordância, uma fissura vai virar uma treta e vai impossibilitar a relação. Todo mundo vem falando há muito tempo de como existe uma polarização, uma característica crucial aqui de uma dificuldade que a gente tem de deixar os objetos ou as pessoas habitarem um meio termo, o digital enquanto um sistema binário, 1 e 0. Então, ou é crush, ou é idolatria, tá na sua lista de favoritos, você recebe notificação, ou então você deleta, silencia, bloqueia, joga no lixo, não presta pra nada e por aí vai. E eu realmente acredito que o movimento, a Marcela falou isso e me fez pensar assim, esse movimento do dedo, ou seja, da digital, no scroll de um feed, ou nos stories, ou num aplicativo de relacionamento, é um movimento cada vez mais rápido e desafetado, que foi nos condicionando, foi nos ensinando a sentir menos culpa pelas antipatias instantâneas que a gente cria, normalizando esse revirar de olhos. Em geral, esse é um comportamento, é um movimento menos sobre buscar pessoas e coisas interessantes, mas cada vez mais é um comportamento de quanto tempo eu consigo tolerar algum objeto mediano que está aqui no meu campo de visão, no meu horizonte, sem enjoar dele, sem passar para o próximo. Porque a compulsão é passar para o próximo. Então, cada vez mais, a gente está literalmente curtindo menos uns aos outros e mais passando para o próximo. As próprias plataformas já vêm admitindo isso. Todas elas vêm enfrentando quedas nas taxas de engajamento. A gente não está mais conseguindo curtir. A gente está revirando os olhos, tentando tolerar mais e passando para o próximo. E caindo muito nesse binarismo, gosto, não gosto, que de alguma forma também ajuda a criar uma modulação identitária sobre a gente. Ou seja, de quem você não gosta também diz muito sobre quem você é. O ranço entra aí como um marcador subjetivo, né, do seu ponto de vista, dos seus valores, da sua ética, da sua estética. Eu não suporto aquele tipo de pessoa. A Raquel Real, que é uma comediante, ela faz isso muito bem, naquele quadro em que ela está vestida de diabo no inferno, chamando as pessoas. Agora podem entrar os publicitários. Agora vem o hétero que usa saia de tule no carnaval. É uma lista sem fim, né? E isso define um tipo de pertencimento com um grupo que se identifica uns com os outros
e que se nutrem de um hate, mais forte ou mais fraco, ou da fofoca, de algum tipo de maldizer sobre o outro. Porque aí a gente vai fazendo uso de uma voz moral mesmo, tipo um super-eu que se torna externo e coletivo, nessa função de vigilância dos pares, ou mesmo de superiores, no cancelamento, nos julgamentos precipitados, que acontecem em milésimos de segundos, e que reforça muito uma intolerância nossa ao erro. Ou nem ao erro, mas ao que é diferente da gente. Ou do que a gente queria que o outro fosse e que o outro nos desse. Eu, sinceramente, André, eu me surpreendo muito ainda com o nível de reclamações e queixas que eu recebo, ou a gente recebe, de conteúdos que a gente produz e que a gente posta aí pro mundo, e falam coisas tipo, mas você não falou sobre isso, eu senti falta de tal coisa, ou eu não gosto do jeito que você fala, ou até você não devia postar textos em inglês, tem gente que não entende. É muito curioso, assim, como entrou num narcisismo de você acreditar que tudo que você está vendo foi produzido especialmente para você, para sua preciosa acariação, e que o outro está aí só para te satisfazer. Mas é isso que as plataformas nos vendem. A gente é um consumidor insatisfeito e cansado, sentado com a bunda no sofá, reclamando de quem está produzindo, reclamando de quem está se expressando, reclamando de quem está se achando. Até porque, como a gente sabe, a nossa atenção virou um bem cada vez mais precioso. Então, óbvio que a gente se irrita quando perde tempo, quando acha que perdeu tempo escutando alguém ou lendo alguém que não nos divertiu bastante, que não nos ensinou nada novo, que não nos emocionou, que não nos distraiu, ou até que não nos excitou, ou qualquer outra demanda que a gente está jogando no outro, nesse curto-circuito infernal da demanda. Eu sinto que essa impaciência e inflamação dos nervos está muito generalizada, porque a exposição constrói um palco, e onde tem palco tem performance, e onde tem performance tem opinião, tem julgamento, tem até sentença, e pouco espaço para ambivalência, para elaboração, ou até para possíveis relações e reconciliações. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido. Porque essa irritabilidade, que é muitas vezes reativa demais, me faz pensar, Lucas, numa espécie de comprometimento da nossa capacidade de conter o ranço, de segurar um pouco do ranço para poder transformar ele em algo. Quase como se a gente estivesse fazendo uma espécie de defesa da capacidade criativa do ranço. Vou contar um segredo, mas grande parte do que motivou a gente criar o Vibes em Análise foi também um pouco de ranço do que estava sendo produzido e, na nossa opinião, que poderia melhorar muito. Então, quando alguém vem e diz, vocês deviam ter falado nisso, ou vocês esqueceram de falar daquilo, ou faltou aquilo outro... Vai lá e faz, né? Vai lá e faz. Usa isso como uma motivação mesmo para você. Exato. E aí tem uma coisa que a Marcela falou que eu fiquei pensando, que é como o ranço também tem essa capacidade de união, de como alguma coisa de vinculação vai se formando por a gente detestar a mesma coisa. E aí melhor ainda, porque pode ter a capacidade criativa do coletivo. E não só a capacidade de cancelamento do coletivo, de lacração no sentido de fechar, de impedir. E acho que a gente está contra esse mecanismo gigante, como você estava falando. Lá no episódio da inveja, a gente disse que a internet era uma incubadora da inveja. Mas eu também acho que a gente pode pensar nas mídias sociais como fábricas de rixas. Tem sempre alguém ameaçando o meu espaço ou fazendo alguma coisa de uma forma que eu gostaria de estar fazendo e eu acho intolerável que essa pessoa esteja fazendo. Ou que ela não esteja fazendo do jeito que eu acho que ela deveria estar fazendo. Agora, eu queria fazer uma virada, Lucas, para a gente pensar em também como é que a gente consegue conter ou tolerar ou suportar o ranço alheio. Talvez seja um pouco desse exercício que a gente está tentando fazer aqui, eu e você. Eu estava pensando em como Adam Phillips, o analista britânico, diz em algumas partes da obra dele que a rivalidade pode ser uma força motriz na dinâmica interpessoal. Pode produzir desde colaborações artísticas até relacionamentos românticos. A gente sabe que muitos apaixonamentos nascem de um ranço. E aí a gente está pensando nesse ranço como catalisador do crescimento e da autodescoberta, que é um pouco do que você estava falando no começo. Lendo um ensaio do Phillips sobre a birra, ou tantrums em inglês,
me veio uma das partes que eu acho mais interessantes para a gente pensar ranços e rixas, que é um impulso de humilhação, que eu acho que está bem na moda quando a gente está falando sobre as mídias sociais. A gente sabe que a sobrevivência psíquica de algumas pessoas depende da capacidade de humilhar o outro, de fazer o outro vivenciar mais ou menos o que aquela pessoa sofreu. Como se fosse uma forma de tentar assegurar que agora todos são humilhados e aí com isso eu consigo converter o meu trauma em triunfo. O Robert Stoller fala um pouco sobre isso. Mas é transformar o trauma da vulnerabilidade no triunfo do controle onipotente. O trauma de ser uma criança no falso triunfo de ser um adulto. E essa é a história de como a criança suplicante se torna um adulto muito arrogante e muito sádico. Talvez é por isso que pessoas arrogantes e tão autocentradas te incomodem tanto. Mas, em outras palavras, é como se a gente pudesse interrogar esse desejo de humilhar, porque, sim, ele é parte do kit de sobrevivência de todos nós. Uma forma da gente tentar atravessar as frustrações que a gente experimentou ao longo da nossa vida. Mas também é uma revolta com a incompletude fundamental dos objetos. Porque aí eu vou tentar lidar com as frustrações projetando ou aquecendo essa frustração relacional muito grande. E aí o título desse ensaio do qual eu estou falando é A birra como o ato mágico de uma pessoa desesperada. Eu pegaria isso emprestado para a gente pensar na mágica de uma rixa e do ranço. Como esses mecanismos podem nos deixar tão encantados a ponto da gente deixar de conseguir tolerar o desencantamento das relações. O desencantamento que muitas pessoas promovem em nós. André, agora que você está pesando mais o clima, me parece meio triste de constatar isso, mas eu sinto que nos últimos anos existe um sentimento mais intenso de misantropia. E aí a gente pode se basear ali no Mark Fisher mesmo, nessa turma, mas pensar na misantropia como um sintoma cultural, que é esse desprezo ou um desencantamento pela raça humana. Um ódio, uma repulsa, uma certa desilusão coletiva também, um sentimento de decepção. É muito mais fácil hoje, não que isso não existisse antes, foram muitos momentos na história que aguçaram esse sentimento, mas é muito fácil hoje você passar alguns minutos nas mídias sociais, consumindo conteúdos e sentir isso, que é, nossa, não acredito que agora tem gente fazendo isso ou aquilo. Eu não gosto desse comportamento, eu não concordo com isso. Por que alguém está perdendo seu tempo fazendo isso ou falando aquilo? Que bobagem, que absurdo, que ridículo. Não requer muito para a gente se defrontar com a estupidez humana, em muitos sentidos, e ainda testemunhar milhões de pessoas aplaudindo estupidezes humanas, com seus conteúdos rasos, idiotizantes, e aí você pensa, ou pelo menos às vezes eu penso, será que eu estou ficando meio rancoroso? Ou será que é o mundo que não está ajudando? É a gente que está ficando exigente ou meio crítico demais? Porque quanto mais a gente se informa e se aprofunda e entende algumas coisas do mundo, meio que não tem como voltar atrás. Isso tem uma certa afinidade com a psicanálise. Quando a gente pensa ali, mal-estar na civilização, ou nessa visão de tantos existencialistas que inspiraram o Freud, né, e que tinham um niilismo, um desgosto pelo rebanho humano, como diria o Nietzsche. Então não é só um sujeito que pode nos despertar ranço, mas às vezes a humanidade toda. Quem pesou o clima agora, hein, Lucas? Mas muito bom o que você falou. A gente vai fazer agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. E talvez também, diante desse contexto, André, seja importante a gente destacar um discurso aí dessa cultura do eu mereço paz. Sabe, esses discursos de autocuidado, de autoafirmação, de autopreservação, e de como eles se popularizaram como formas de se proteger do mal que pode vir do outro. Especialmente de um outro que pode ser abusivo ou tóxico, mas às vezes é também sobre se fechar para um outro que a gente não admira e que não nos admira, ou um outro que não nos valida, um outro que até nos desafia. Então, essa postura também vem reforçando uma prática de
higienização emocional, onde qualquer incômodo com o outro pode ser lido como um alerta vermelho, um sinal de que você deve cortar a relação. Então eu apostaria numa seguinte análise. A pressão residual na cultura me parece que é tentar gostar de todo mundo e ser gostado por todo mundo. Mas a pressão dominante é a de que você só deve se relacionar com quem combina de verdade com você, com quem você dá match, com quem está no seu nível. E principalmente com quem a relação pode ser leve. Você falou sobre relações leves, inclusive com a Marcela lá no Bom Dia Óbvios, né, André? Super. Essa expectativa de eliminação do conflito, que é também uma forma de encarar a paz individual ou mesmo a paz relacional como o extermínio de qualquer incômodo. Sabe que você foi falando e eu lembrei de uma entrevista que eu vi recente do Robert Putnam, que escreveu aquele livro tão importante que é o Bowling Alone, ou Jogando Boliche Sozinhos. Ele basicamente foi um dos primeiros acadêmicos a antecipar a epidemia de solidão que, enfim, a gente fala bastante aqui. E aí ele convoca a teoria do Pierre Bourdieu, o sociólogo francês, no sentido de que a gente sabe que o valor da nossa vida também é determinado pelo nosso capital social, pela qualidade das nossas relações. E o que o Putnam estabelece é que existem duas formas de capital social, que é o capital social de ligação, de bonding, que é a gente se ligar àqueles que são iguais a nós, e também o capital social de bridging, de estabelecer pontes, de construir relações com pessoas que são diferentes de você. A gente precisa desses dois tipos de capital, o bonding e o bridging. Mas a tese do Putnam é que a gente está vendo uma corrosão do tecido social diretamente ligada à nossa perda de capacidade de construção de pontes, inclusive por causa da tecnologia. Se a gente parar para pensar no tanto de algoritmos que estão presentes nas mídias sociais, nos aplicativos de dates e paqueras, enfim, quantas tecnologias que cultivam o nosso capital social de laços com iguais. Um momento histórico em que, curiosamente, a gente está muito bom em conviver com o igual e perigosamente afiados em expulsar o que é diferente. É interessante pensar sobre isso, André. Tem algo aí das intimidades ou das relações parasociais também que vale a gente destacar. Me parece que também é algo meio matemático. Quanto mais gente a gente conhece, mais gente, inevitavelmente, a gente vai não gostar. E como eu disse, óbvio que ninguém é obrigado a gostar ou tentar gostar de todo mundo. Ainda mais com essa sensação de que já tem muita gente mais ou menos disponível, supostamente a um passo de distância. Isso gera uma exaustão social, que é também essa história da intimidade sintética do nosso último episódio. Tá perto, mas não tá bem íntimo. Isso é algo que é sentido muitas vezes até como um movimento de invasão do outro. Essa permeabilidade pela qual as pessoas às vezes se atravessam. Tem muita gente que força a amizade, que força essa ponte, que se apressa para o vínculo. Às vezes por admiração ou por interesse, mas isso pode gerar um efeito contrário também. Azedar a possibilidade de você querer desenvolver o interesse pelo outro. E a forma digital que a gente interage é péssima para isso, porque é muito assimétrico, né? Você acha que conhece alguém, mas não conhece. A gente entra nessa lógica parasocial. Isso de ser tão permeável, de estar tão exposto. E eu acredito que o ranço se contamina mais rápido assim. A gente fica mais sensível e mais alérgico, até mais inflamado, reagindo e se irritando mais rápido. Como a gente sai dessa, doutor? Eu vejo que existe um caminho, nem sempre, mas um caminho de confronto, de você querer, pensando até mais na questão da rixa, de você querer resolver, querer passar algumas coisas a limpo, de poder criar uma oportunidade para falar algumas coisas, conversar, esclarecer, mesmo que seja, às vezes, para reposicionar a pessoa na sua vida, tentar achar algum lugar para essa relação que não desperte tanta competitividade ou que provoque tanto essa sensação de ranço e de cansaço de conviver. Porque a gente ficar também desprezando em silêncio, com certeza não faz bem para a nossa saúde mental. Ou ficar também só alimentando os comentários maldosos com os outros, com os nossos pares. Claro que isso é catártico, pode ser muito divertido. A gente tem um episódio sobre a anatomia da fofoca,
Mas às vezes isso também leva ao extremo da falsidade. Tem tanta gente que fala mal de tanta gente, mas que vive junto com essa outra gente. Eu sei que é difícil desfazer relações, mas pode ser melhor se afastar do que ser falso. No Instagram se amam, declarações públicas e tudo mais. E por trás é só fofoca, tá destilando veneno, se autoafirmando à custa do outro. Então o circo das mídias sociais deu muita margem para esse tipo de palhaçada. Palhaçada não, bufonismo, porque o palhaço tem um compromisso com a verdade. E tem coisas que são delicadas e difíceis de dizer para alguém, né? Como é que você vai falar para alguém mudar um comportamento que você não gosta? Sem brigar, sem ofender. Tem que ter o quê? Intimidade. Talvez o humor seja uma forma também de conseguir fazer uma piada que vai tangenciar ali uma questão, sem falar diretamente. O outro pode sacar uma indireta. Mas o problema maior do ranço, eu acho que é esse aspecto passivo-agressivo, que se arrasta, que não se dissolve, que fica coalhando. E isso, em alguma medida, vai nos corroendo por dentro. E nos apodrecendo um pouco também. Pensando no ranço enquanto esse afeto que você não teve a oportunidade de ser ainda digerido. Até porque a gente sabe que é comum você ter bode de alguém que não conhece, e aí você conhece e descobre várias qualidades daquela pessoa, e você consegue quebrar alguns preconceitos. As primeiras impressões que nem sempre estão certas. Então, dependendo do caso ou da relação, talvez valha a pena encarar um pouco desse confronto, não como uma guerra, mas do confronto com a diferença, e ver o que sai daí. E sair desse labirinto entre o que o outro é ou aparenta ser, e o que você queria que ele fosse ou aparentasse ser, ficando menos hipertrofiado pela vigilância, e menos capturado pelo imaginário que a gente vai construindo do outro, porque o outro também constrói isso de si, nos vende isso, só que a gente não está comprando, né? Não está descendo muito bem. Bom, vamos convocar outros imaginários? Não é sobre conhecer o outro no seu real absoluto, mas talvez construir outros imaginários, se relacionar em outros contextos, vendo o que mais que tem ali, se tem algo mais ali. A gente ficou meio ruim de dar uma segunda chance para as pessoas. De novo, não é sobre a gente ter que se forçar a admirar todo mundo, mas talvez ser menos implacável nas nossas conclusões e entender que todo mundo tem suas limitações. Nós também. E que todo mundo tem seus ranços, né? Vamos deixar aqui. Vamos. Seguir pensando. Então tá. Até mais. Até. Tchau.